Olá pessoal, eu vim através desse vídeo mostrar um pouquinho do meu trabalho do estágio supervisionado observação e prática do ensino médio, versão híbrida de extensão. Eu sou aluna do Centro Internacional Uninter, meu nome é Jéssica Parrapanic, estou cursando o curso de licenciatura em matemática. Meu RU é 1401622, eu sou de Guaíba. Então, pessoal, eu vim falar um pouquinho do meu estágio, né? Que por decorrência do coronavírus, estamos fazendo ele nesse modelo híbrido de extensão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse estágio, tá? E o que eu vou tentar transmitir através dele. Então, pessoal, o que é o estágio supervisionado, observação e prática do ensino médio? É um novo formato de estágio para os alunos que estão na fase de realização de seus estágios, que devido à pandemia de Covid-19 deve ser realizado online. O estágio supervisionado é uma atividade obrigatória por lei de acordo com o projeto pedagógico do curso. Neste momento de pandemia, nas escolas ou em outros ambientes profissionais, foi necessário o isolamento social como medida de cautela e cuidado, o que retirou a possibilidade da finalização de atividades com aglomeração humana. As atividades de estágio supervisionado, tanto na licenciatura como em bacharelado, representam o ápice do amadurecimento prático do acadêmico. Então, pessoal, vou falar um pouquinho do meu plano de ação, né? Como eu escolhi o projeto de extensão, eu tive que criar um planinho de ação com um projeto para atingir algum tipo de população, né? Como eu estou fazendo agora o estágio do ensino médio, eu voltei mais para isso, né? Identificação, então, pessoal, o público-alvo são os alunos que estão no primeiro ano do ensino médio e futuros candidatos a concurso público. O conteúdo do plano de ação é aplicar uma aula introdutória a conjuntos e a grupos numéricos. Competência: ajudar os alunos que precisam estudar estes conteúdos durante a quarentena. Esse ano eu ia iniciar meu estágio do ensino médio, e como não teve a possibilidade, então eu peguei um conteúdo, né, que seria dado no início do ano, do primeiro ano do ensino médio. E também já englobei o pessoal que vai fazer concurso, né? Que às vezes precisa desse conteúdo também, de matemática. Então eu pensei em clarear um pouco, né? Porque sem a ajuda do professor na aula prática, só aulas online é difícil mesmo, né? Então eu fiz uma aulinha bem didática, assim, para ajudar. Então, qual é o objetivo desse meu projeto, né, de extensão? Auxiliar alunos do primeiro ano do ensino médio e futuros candidatos a concurso público, com conteúdo de introdução a conjuntos e a grupos numéricos. A fundamentação teórica que eu utilizei, pessoal, o projeto foi fundamentado através do livro Tópicos de Matemática Aplicada e pesquisas feitas na internet. Esse livro é muito bom, foi fornecido pela Uninter, né? Eu, inclusive, cursei uma disciplina com esse livro. Então, vamos explicar um pouquinho, pessoal, o que são os conjuntos numéricos. São coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais foi o primeiro que se teve notícia. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens. Por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. Então, pessoal, ali, ó, ele é representado pela letra N. O conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, esses são todos os números positivos. Vamos, então, ao conjunto dos números inteiros.
O conjunto dos números inteiros é uma ampliação dos conjuntos dos números naturais. Ele é formado pela união do conjunto dos números naturais com o conjunto dos números negativos. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros, representado por z, possui os seguintes elementos: -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Então, pessoal, ele é o conjunto dos números naturais mais os números negativos. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração, representado por quê? O conjunto dos números racionais possui os seguintes elementos: x pertence aos racionais, tal que x é igual a A dividido por B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos naturais. Em outras palavras, se é fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, decimais infinitos, dízimas periódicas. Os decimais finitos são aqueles que possuem número finito de casas decimais. Observe: 1,1, 2,32, 4,45. Dízimas periódicas são decimais infinitos, mas que repetem sequência final de suas casas decimais. Observe: 2,333, 4,454545, 6,7589 e aí por diante. Conjunto dos números irracionais. A definição de números irracionais depende da definição dos números racionais. Portanto, pertencem ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Dessa forma, ou um número é racional ou ele é irracional. Não existe possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente. Dessa maneira, o conjunto dos números irracionais é complementar ao conjunto dos números racionais, dentro do universo dos números reais. Outra maneira de definir o conjunto dos números irracionais é a seguinte: os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São eles: decimais infinitos e raízes não exatas. Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas. Por exemplo, 0,1, 2, 3, 4, o π e raiz de 2. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é formado por todos os números citados anteriormente. Sua definição é dada pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Representado por R, esse conjunto pode ser escrito matematicamente da seguinte maneira: R é igual a Q união com I, que é igual a Q mais I. I é o conjunto dos números irracionais. Dessa maneira, todos os números citados anteriormente são também números reais. Conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos nasceu da necessidade de se encontrar raízes não reais de equações de grau maior ou igual a 2. Ao tentar resolver a equação x² mais 2x mais 10 igual a 0, por exemplo, por meio da fórmula de Bhaskara, teremos x² mais 2x mais 10 igual a 0. O A equivale a 1, B igual a 2 e C igual a 10. A equação do segundo grau que possui menor que 0 não apresentam raízes reais. Para encontrar suas raízes, o conjunto dos números complexos foi criado, de modo que raiz de menos 36 igual a raiz de 36 vezes menos 1
igual a 6 vezes raiz de menos 1 igual a 6i. Os elementos do conjunto dos números complexos, representado por C, são definidos da seguinte maneira. Z é um número complexo se Z igual a A mais BI, em que A e B são números reais e I igual a raiz de menos 1. Relação entre conjuntos numéricos. Alguns conjuntos numéricos são subconjuntos de outros. Algumas dessas relações foram evidenciadas no decorrer do texto, contudo, todas elas serão expostas a seguir. 1. O conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros. 2. O conjunto dos números inteiros é subconjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é subconjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais é subconjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais não possuem nenhum elemento em comum. O conjunto dos números reais é subconjunto do conjunto dos números complexos. Indiretamente, é possível estabelecer outras relações. É possível dizer, por exemplo, que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números complexos. Também é possível fazer a leitura contrária das relações citadas anteriormente e das relações indiretas que podem ser construídas. Para tanto, basta dizer, por exemplo, que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Utilizando a simbologia de teoria dos conjuntos, essas relações podem ser escritas da seguinte maneira. Grupos numéricos. Ali a gente tem os grupinhos numéricos, né, pessoal? Pares, 0, 2, 4, 6, 8, ímpares, né? 1, 3, 5, 7, aí por diante, múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 25, aí por diante, divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, e aí por diante. Aqui as referências, então, né, pessoal, que eu usei para concluir essa pesquisa. Então, deixo aqui o meu muito obrigado pro pessoal que assistiu a minha aulinha aí. Por hoje era isso.